Completando essa questão aí de filhos espirituais e tudo mais, né? Apenas dizer que é uma coisa que eu acho que eu já disse meses atrás, mas acho que para enfatizar, porque agora é importante, não são várias possibilidades. Né? No final, a medida no fundo seria a mesma, né? Tanto em situação em que eu permanecesse no ministério, continuasse pregando apesar de ataques contra a minha pessoa. Eu não falaria, se eu soubesse, não falaria dos mandamentos no primeiro momento, então isso levaria um tempo, né, até eu entender mais da doutrina para poder falar. Seja na hipótese de eu sair da atividade, porque só eu me incomodaria com o argumento sobre a questão trabalhista contra a minha pessoa. Sim, eu até admito que aí haveria uma certa responsabilidade minha. Então veja como quando eles acusam meio tá errado, né? Porque eles teriam que levar isso em consideração. É a única possibilidade de eu ser responsável verdadeiramente. Né? Então nessa hipótese da questão do trabalho, se eu fosse, vamos dizer, retornar para o ministério, eu também não falaria dos mandamentos no primeiro momento pelo mesmo motivo, eu teria que entender mais doutrinariamente. E na hipótese de me atacarem na questão trabalhista e todas as pessoas se escandalizarem e eu perder credibilidade por causa disso, eu não sou responsável, porque para proteger as pessoas eu teria que obedecer aos mandamentos, eu não ia conseguir fazer isso rápido. Então, claro que se cessassem os ataques contra a minha pessoa, eu poderia retornar depois, o que no final não aconteceu. Mas apenas esse complemento aí. E que sim, eu admito que havia a possibilidade de eu ser responsável, sim, na questão, mas mesmo lá a administração seria diferente e eu não teria também como deixar, se eu saísse e fosse responsável por isso. Porque só eu me incomodaria com os ataques contra mim. Mesmo assim, se eu saísse da atividade, mesmo assim, eu demoraria para falar dos mandamentos, porque eu teria que entender da doutrina. Essa medida sobre demorar para falar sobre isso é a que não muda em nenhuma hipótese. Mas eu não. Por isso que também essa acusação estaria errada, né? Porque se eles dizem assim, deixou as pessoas presas. Não, mas eu nunca disse que eu não era responsável nessa hipótese. Na outra hipótese eu não seria responsável. Só que se o ataque é esse aí, não tem como fazer, porque não é. Como é que é? Tem que ficar até o fim. Não, mas as pessoas escandalizando não faz sentido. Né? Eu não poderia concordar com isso. Então, esse complemento ao canal, e sim, mesmo nem que eu ficasse na atividade, eu não iria falar no primeiro momento de uma doutrina que eu não entendo. Então, apenas esse complemento. Vai.